Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Então, na nossa aula nós falamos sobre identidade cultural brasileira, né? Nós vimos que o nosso país ele tem uma identidade, sim, tá? E a base da nossa cultura, a base da nossa identidade é a mistura de cultura. Nós sabemos que tudo faz parte de como nós fomos colonizados, não é verdade? Então a gente tem aí essa influência indígena, dos escravos africanos, dos europeus que chegaram até o Brasil, certo? Na região sul a gente tem a influência dos alemãos, nós temos influência italiana. Então, essas pessoas que chegaram ao nosso país, né, os índios já estavam, né? Então nós temos muito dessa cultura mesmo raiz. Mas quem chegou ao nosso país também trouxe a cultura deles consigo, né? Então, estando aqui, eles tanto também absorveram da nossa cultura quanto também deixou de suas culturas aqui, né? Então, quando a gente vai falar sobre identidade cultural brasileira, a gente pode falar aí de uma cultura vasta, de uma cultura diversa. Se nós andarmos, né, pelo nosso país, cada região é uma cultura diferente. Até poderia dizer mesmo em cada estado a gente vê culturas diferentes. Não é verdade? Então, quando a gente fala, né, sobre a cultura brasileira, a gente tem aí elementos distintos, a culinária, a linguagem, que é o sotaque, né, as expressões, os artesanatos, a dança, a música. Então, tudo isso envolve essa misturinha gostosa aí que o nosso país tem. Então, a nossa identidade é essa, uma identidade bem ampla, uma identidade diversa, tá bom? Então, a gente falou na nossa aula, juntinhos lá, né? A gente conversou bastante nesse primeiro momento, falando das regiões do Brasil, né? Que a gente vê a diferença nítida. Por exemplo, quando vamos falar do Nordeste, né? São muitas cores, né? Muita alegria. Nós temos lá a Bahia, na verdade, com a capoeira, com as comidas típicas, acarajé, vatapá. Nós temos Pernambuco, né? Com o frevo, com o maracatu, entendeu? Então nós temos essa variedade, né? A culinária que tem lá no Nordeste não é a mesma que tem no Norte. Por exemplo, quando nós vamos falar sobre Norte, nós lembramos muito da área do Amazonas, na verdade. Então, de lá, nós temos bastante essa cultura indígena, né? A culinária lá é diferente, né? A gente vê essa questão da caça, da pesca, das raízes, né? O aipim. Então, nós vemos artesanato bastante diferente, né? Porque quando a gente fala sobre artesanato, geralmente cada região faz com os materiais naturais que tem na região. Então, o artesanato que tem lá, automaticamente, eu não vou ter aqui. Não é o mesmo artesanato, porque eu não tenho o mesmo material de lá, nem eles têm o daqui. Então, essa questão do artesanato também é muito típica, né? Quando você vai em Minas Gerais, por exemplo, você encontra muito artesanato com pedra-sabão, que é uma pedra famosa lá, que inclusive faz até forno, de tão resistente. Então, você vai ver os artesanatos também se diferenciando de região para região, certo? No Nordeste, a gente vê o quê? Cerâmica, na verdade, nós temos um nome que é o vitalino, né? Um nome relevante na cerâmica nordestina, tá bom? Mundialmente conhecido. Então, nós vamos ver a questão do artesanato diferenciando de local para local, né? Vamos falar sobre o Centro-Oeste, né? Falamos sobre Goiás, sobre Goiânia, a gente também vê a questão da música aqui de lá, que vem, né? A música sertaneja também, e também em quesito de culinária, pesca, caça, bastante raiz, bastante alimentos assim, chão, né? Alimentos raiz. Na região sudeste, nós podemos ver, né, quão vasta diferença tem
de um estado para o outro. A gente falou sobre isso na aula. São Paulo, né, até o sotaque de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais é diferente um do outro. Estamos fazendo parte da mesma região do Brasil. Então você vai encontrar um sotaque em São Paulo, um sotaque no Rio de Janeiro, um sotaque em Minas Gerais, culinária diferente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Não é verdade? Então é bem interessante. Inclusive, a gente comentou até sobre o clima. Até o clima é diverso aqui no Brasil, porque o clima que você tem no Nordeste não é o mesmo que nós temos aqui na região Sudeste, é diferente do que tem no Sul, né? Falando sobre o Sul, nós vemos aí os gaúchos, né? A culinária, comidas típicas, churrasco, bebida, chimarrão, um sotaque bastante carregado, tchê. A gente falou sobre isso, né? A questão dessa influência italiana também nos trouxe a plantação de uvas, né? Então, com vinho, uma região mais apropriada à agricultura da uva, né? O cultivo da uva, porque é uma região mais fria, então lá se produz também vinho. Então, nossa, é muita cultura. O nosso Brasil, ele é rico, ele tem uma cultura riquíssima. Gente, eu não falei nada aqui para vocês. Eu não falei nada aqui para vocês, porque é tanta coisa. São tantos também patrimônios culturais conhecidos aqui no Brasil, registrados, né, mundialmente, regionalmente, nacionalmente, né? Então, quando a gente fala sobre identidade cultural brasileira, nós podemos dizer, nós temos uma cultura miscigenada, variada, sortida. Se você for em cada pedacinho do Brasil, você vai ver aí uma cultura diferente. Parece até que você está em outro lugar do mundo. Não, mas você está no Brasil, certo? Vamos descer aqui um pouquinho? Aqui tá falando um pouquinho sobre o samba, né? Que a gente viu que samba a gente vê comumente, né? No Rio de Janeiro, principalmente, né? Então aqui tá falando um pouquinho da origem do samba, que ele nasceu na Bahia no final do século XIX, mas que ele chegou no Rio no início do século XX, nos morros e cortiços, o que seria hoje uma favela, né? Antes eram cortiços. Então, o samba chegou no início do século XX, lá nos morros, nos cortiços, tá? Também nós podemos dizer que existem alguns tipos, né, de estilos de samba, né, que é o samba enredo, samba partido alto, samba break, pagode, samba canção, samba exaltação, samba de gafieira, samba de roda, alguns que a gente conhece, né, e outros que a gente talvez nunca tenha ouvido falar, mas o samba abriu esse leque aí, né, essa variedade de estilo, mas foi em 1930 que o samba firmou-se como símbolo popular nacional. Né? Talvez você não tenha essa consciência, mas as pessoas que estão fora do nosso país, né, os estrangeiros, quando falam em Brasil, imediatamente eles pensam no samba, certo? Aqui também fala um pouquinho das marchinhas escolas de samba, né, que tudo começou com foliões. A gente fala aqui sobre a Chiquinha Gonzaga, sobre a marchinha que ela criou, Obriana, que eu quero passar, né, veio foi uma criação da Chiquinha Gonzaga, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher relevante, e aí ela criou essa marchinha. As marchinhas eram cantadas e tocadas por foliões, eles andavam na rua, né, nessa folia de carnaval, cantando as suas marchinhas. Logo das marchinhas, das marchinhas, deu-se origem aos blocos. Então, o primeiro bloco de samba, o nome era Deixa Falar, e do Deixa Falar, que se tornou mais tarde a Estácio de Sá, que você conhece, é uma escola de samba famosa que nós conhecemos, não é verdade? Então, as marchinhas, as letras dessas marchinhas eram divertidas, retratava costumes da sociedade naquele tempo, né? Então, na década de 1930, outras escolas vieram a surgir. Então, já começou aquela questão da competição, né, que a gente vê até os dias de hoje, escolas que competem aí em vários aspectos, né, uma é comparada à outra e vai ganhando aquela nota, elas meio que competem literalmente entre si, né? Então, a gente conhece aí o samba enredo,
né? Que ele é composto justamente para os desfiles, tá? O tema do samba enredo, cada ano muda, né? A escola, ela escolhe um enredo que ela vai tratar no ano, tá? E aí ela vai fazer os carros alegóricos, as fantasias, a coreografia. Gente, o trabalho do desfile desfile de carnaval, né? É um trabalho para o ano todo. Nós pensamos que não, né? Mas é um trabalho que as pessoas envolvidas trabalham literalmente o ano todo. Porque são muitas pessoas. Tem escola que tem até 3.000 foliões de pessoas participando. Então é bem interessante aí pra gente saber disso. Vamos falar um pouquinho da capoeira, né? Para quem não sabe, a capoeira não é uma dança, a capoeira é uma luta. Muito bem. E a capoeira aqui tem um dizer, ó, do mestre Pastinha, que diz assim, ó, os negros usavam capoeira para defender sua liberdade. Então, automaticamente você já consegue identificar que a capoeira veio trazida pelos escravos africanos, né? E que era uma luta onde eles gingavam, né? Essa luta também tem esses passos de dança, existe uma música que acompanha, por isso que às vezes a gente pode até confundir. Não é uma dança, é uma luta. Então tem passos de, assim, né? Lembrando a dança, tem movimentos acrobáticos, né? Um gingado diferente. E a capoeira, ela é considerada, se tornou um patrimônio cultural imaterial, certo? Imaterial pela Unesco, que é um instituto, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Então, ela entende que a capoeira, ela precisa ser protegida, ela precisa continuar dentro da memória, né? Ela acontece como manifestação cultural, né? A gente entende que a capoeira surgiu lá na Bahia por causa dos escravos. Então, manifesta uma cultura essa luta. Tá? Então, é uma herança cultural. Então, quando o Instituto ele reconhece isso, ele registra. Para que seja um patrimônio cultural registrado, ele precisa ser reconhecido por um órgão desse. A Unesco, que é internacional, o IFAM, que é nacional, ou mesmo órgãos regionais. Tá bom? Então, a capoeira aí pra gente é um patrimônio cultural imaterial. Quando eu falo de imaterial, eu estou falando sobre algo que eu não toco, algo intangível. A capoeira é uma luta, eu não toco na luta, eu toco no lutador, mas não na luta. A dança é também, né, sendo registrada, é considerada cultura imaterial, porque você não toca na dança, você toca em quem está dançando, mas não na dança. Então, são heranças culturais, na verdade, né, gente? Que esses órgãos, eles registram, a fim de quê? De proteger e de manter aquela manifestação cultural viva, que ela nunca acabe, certo? Vamos dar um exemplo aqui? Existem patrimônios culturais materiais, né? Por exemplo, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Aquela cidade conta uma história, inclusive de colonização brasileira. Ninguém toca naquela cidade, ninguém derruba uma parede naquela cidade. Aquela cidade é um patrimônio tombado. Ninguém pode mexer, derrubar uma casa para construir outra. Não se pode fazer isso, ela é protegida. Por quê? Porque conta uma história, faz parte da colonização do Brasil, conta a história, né, das minerações, né, que os escravos, inclusive existem lugares lá que você entra, que você vê aqueles buracos onde os escravos entraram e muitos morreram, então conta uma história. Então esses lugares são preservados, tá? Vamos lá. Continuando aqui você está vendo uma imagem, né, sobre um artista que está retratando aqui a capoeira. Tá bom? A gente aqui vê que existem dois estilos, bem dizer, de capoeira. Capoeira de Angola, que são tradições, né, que lembram mais os negros escravizados, né? Que lembra que é mais raiz, na verdade. E a capoeira regional, ela incorpora outros elementos de artes marciais. Entendeu? Então, a capoeira é aquela coisa mais raiz, né? Trazida pelos escravos na época de colonização. E a capoeira regional acrescenta-se outros elementos das artes marciais, a africana. Tá bom? Vamos lá, aqui são alguns elementos, alguns instrumentos da capoeira, ó. O berimbau,
o pandeiro, o atabaque, o agogô, tá bom? Vamos lá. Aqui tá falando um pouquinho mais sobre o carnaval, tá? Tá falando sobre essa maravilha, né, de cultura que é o carnaval, né? Fala sobre em que rua que começou, né? Que foi na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Depois passou a ser na Marquês de Sapucaí. Fala sobre que esse espaço ele foi projetado por Oscar Niemeyer, tá? E a construção hoje a gente conhece como o quê? Como sambódromo, né? Fala também sobre o tempo, né, que as escolas têm para atravessar o sambódromo, né? Fala sobre os carros alegóricos, as fantasias. Aqui, ó, essas atividades vocês podem responder a partir do momento que vocês lerem esse texto aí falando sobre o samba, as escolas de samba, tá bom? São 3 perguntas aqui, uma até de pesquisa e outras relacionadas a esse texto aqui, tá bom? E aí vocês podem realizar as atividades dessa unidade. Gente, eu espero que a gente tenha refrisado em alguns momentos da nossa aula. A gente termina por aqui esse caderno, o caderno 1. Nós vamos partir para a prova, depois vamos retornar, corrigindo as atividades que ficaram, que não deu tempo para correção, tá bom? Tudo no seu devido tempo aí, dentro de uma ordem. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!